Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trazer para vocês uma história de sucesso de empreendedorismo. E é claro, vai servir como exemplo para você que está querendo iniciar esse processo. Então vamos convidar a Ana, que vem aqui falar um pouco a esse respeito da sua história. E aí, Ana, tudo bem? Como vai? Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, quero agradecer estar aqui. Me sinto muito honrada pelo convite em poder estar compartilhando aqui um pouco da minha história no empreendedorismo, como tudo começou. Então vamos lá. Então, vou me apresentar um pouquinho para vocês me conhecerem, né? O meu nome é Ana Paula, sou mãe da Valentina, de 11 anos, esposa do Rafael. Eu sou natural de Porto Alegre, mas atualmente eu resido em Alvorada, Rio Grande do Sul. Eu tive uma formação técnica, tá? De gestão empresarial. E eu tenho um incompleto de letras com ênfase em inglês. Porém, eu optei, atualmente, eu optei por seguir no empreendedorismo de confeitaria e como segunda renda, consultora de beleza independente. Porém, para eu chegar nesse meu empreendedorismo, não foi bem assim. Não foi bem assim, né, meninas? Eu sou uma menina que começou e atuou sempre no varejo de moda. Então, a minha vida começou muito cedo. Comecei a trabalhar já com 15 anos. 15 anos eu já comecei e foi uma rede de supermercados. E dali eu não saí mais do comércio. Então, mais de 18 anos, eu fui do varejo de moda até 2021. Tivemos a pandemia, né? Que foram muitas mulheres afetadas, e eu fui uma delas, que entrei naquele listão do desligamento. Então, o forte foi 2019, né, da pandemia, e em 2021 as empresas começaram a rever os seus quadros, né, e eu fazia parte de uma multinacional onde eu já estava há 18 anos e contava que eu estava com estabilidade, né? É o que a gente pensa, né? Passou de 10 anos numa empresa, tu já conta com uma estabilidade. Então eu já estava bem tranquila ali no meu cantinho e de repente eu me vi sendo chamada numa sala e sendo desligada. Nossa. Bom, quem já foi desligado assim de uma empresa que estava há muitos anos, nesse momento vai saber muito bem o que eu senti naquela hora. O chão o chão cai, né? Naquele dia eu não conseguia pensar em nada. Era só uma tristeza profunda, era um choro, algo sem explicação, que eu me permiti, sabe, Rosane? Se eu posso compartilhar algo assim, valioso, que me ajudou muito no início dessa nova etapa da minha vida, porque quando eu fui desligada começou uma etapa 2 da Ana, né? Eu me permiti, né? Eu me permiti a viver aquele luto, eu me permiti a sofrer, eu me permiti a pensar sem culpa, né? Eu não procurei, e isso, assim, ó, foi muito tranquilo para mim. Eu fiquei triste, mas eu não me culpei. Isso eu posso dizer, assim, de coração limpo e aberto. Eu não me culpei. Eu procurei entender como transformar isso de uma forma positiva para minha vida. Ao longo, foi dia, eu nunca vou esquecer, né? Foi no dia 3 de maio de 2021. Dia após dia eu passei a pensar como que eu poderia transformar isso de uma forma positiva. Naquele meio da tristeza, a ânsia que eu tinha, a minha ansiedade, eu tentei transformar em luz. O que eu posso trazer para a minha vida agora, né? De bom. Eu preciso achar algo de bom. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me fortalecer no meu espiritual. E quando eu falo aqui espiritual, eu não estou falando de religião nenhuma. Eu estou falando de espiritual mesmo, sabe? O teu eu interior. Para onde que ele vai te levar? Quem tu és? Quem tu és? Né? Acho que essa pergunta a gente tem que se fazer assim, às vezes, quietinha. Quem eu sou? Né? Quem eu sou? Será que eu me conheço?
Será que eu tô fazendo as coisas por mim ou pelo que os outros querem que eu faça? Será que eu estou seguindo os meus instintos naturais ou eu estou tentando ser uma cópia do que está acontecendo na massa? E aí, as coisas vão vindo, né? Vem vindo. E quando eu me permiti esse tempo todo, eu fui deixando a Ana verdadeira fluir. E aí, quando tu deixa fluir, tu tá com o teu espiritual calmo, tu conseguiu te achar, te encontrar, o que que acontece? Quando tu te conhece, as ideias vêm vindo. O que aconteceu? Quando eu era gestora, fui gestora de equipe, né, nessa multinacional. Eu fazia muitas campanhas, né, como era varejo tem meta, e eu sempre levava para eles algo para eles ganharem se atingissem a meta. E eu sempre levava doces, eu levava cupcakes. E era um desespero só, fazia uma dinâmica estoura balão, e aí dentro do balão tinha o sabor do cupcake. Então era um desespero, assim, mas o que ficou na minha lembrança era a felicidade deles quando eles comiam aquele doce, né? E como foi maio, Dia das Mães, eu sem emprego, o que eu poderia dar para as mães? O que eu lembrei na hora que eu poderia dar para todas as mães da minha família? Eu fiz cupcakes. E foi sucesso total. Todo mundo amou, todo mundo adorou. E aí deu o estalo, apareceu aquela luz, sabe aquela luz no fim do túnel, assim? Apareceu aquela luz no fim do túnel. E eu pensei, é isso que eu vou fazer. Só que eu tive que lidar, aí que está, aí vem tu te fortalecer, tu te conhecer e tu seguir o que tu quer. Porque veio muitas críticas. Todo mundo esperava que eu abrisse uma loja. Todo mundo esperava que eu fosse vender online, né? Ou que eu fosse sacoleira, ou que eu fosse trabalhar com algo que eu já fiz a vida toda. Foi um choque. Só que eu estava muito bem resolvida, né? Eu estava muito bem resolvida. Então, olha a data. Em 27 de maio de 2021, eu coloquei no papel a minha empresa Love Cakes. Mas pensa que eu fui desligada em maio, 3 de maio. De 2019. 2019. E aí, não, 2021. Em maio de 2021, 3 de maio eu fui desligada e já dia 27 de maio eu estava começando uma empresa. Assim, foi um choque para todo mundo, porque todo mundo esperava que eu ficasse mais tempo, mas realmente eu me dei aquele tempo de me permitir e ali eu comecei, sentadinha no sofá da minha sala, botei tudo no papel, fiz todo um planejamento junto com a minha filha, porque ela foi a principal inspiração dos cupcakes, porque ela ama cupcakes. Juntamente com o prazer que a minha equipe tinha quando comia o doce, eu vi que eu tinha o dom do doce, né? Então, realmente foi isso que eu fiz. Então, ela é uma empresa que eu fundei dia 27 de maio, extremamente autoral, sozinha. Eu pesquisei tudo. Eu fui atrás do logo, eu e a minha filha, a gente escolheu o nome, eu comecei a fazer as demonstrações, as pessoas começaram a gostar. Eu fiz um Instagram, nem sabia muito direito, né? Mas aí eu fiz um Instagram. Mas antes do Instagram, eu fiz uma capacitação, sabe? Então aí, se a gente puder fazer uma ordem dos fatos, eu começo com fé. Primeiro eu tive muita fé, tá? Ok, eu tive fé, eu tive crença, eu me encontrei, eu busquei, né? Eu busquei me encontrar. E aí depois eu fui me capacitar. E essa capacitação foi um workshop. Eu fiz um workshop de doces na Escola IGA de Gastronomia, onde eu a fundo estudei, né? Quais os doces, eu tinha bem claro quais os doces que eu ia começar. Então, eu comecei exatamente com a minha capacitação. O curso era cupcakes, brownies e bolo de pote. Então, eu comecei a empresa por aí. E a terceira palavra que eu posso usar é ação. Depois que eu me capacitei, eu tive a ação. Qual foi a ação? A ação é realmente, vou usar uma expressão aqui
que é Pernas Porque Te Quero, ó. Fui de porta em porta, oferecendo meu doce, ofereci um pedacinho de degustação e ofereci o meu doce e deixava já o meu cartãozinho ali com a pessoa, né? Para ela me fazer as encomendas. Então eu ia de porta em porta, vender o doce, até eu conseguir ter uma cartela de clientes. Outro ponto que me ajudou muito foi a questão de conversar com as pessoas e não ter medo de contar, né, quem eu era. Sempre contei a minha história. Como eu comecei, por que eu estava fazendo doces, como que eu comecei a fazer doces. E aí, com isso, foi acontecendo o famoso networking, né? Esse marketing, ele vai, assim, ó, e parece que não vai dar em nada, né? Às vezes tem pessoas que ficam retraídas de falar do seu negócio, porque elas, às vezes, estão esperando aquele julgamento. Mas aí, voltando no início, quando tu procura a segurança e tu toma a decisão, tu age, independente do que a pessoa possa falar ou não, né? Então, eu fui usando muito esse networking, conversando com as pessoas, e comecei a receber indicações. Então, as pessoas começaram a me indicar para entrar nos grupos, aí nesses grupos tinham eventos, e aí foi nascendo o modelo de negócio da Love Cakes, que o principal modelo é parcerias com estabelecimentos comerciais, seguido de muito networking, conversar com mulheres também, e passar para ela esse exemplo, e fazer com que ela também tenha essa coragem, né? Nós temos uma palestra que eu criei, que é meu Empreender Rosa. E nessa a gente conversa muito sobre essa simplicidade do começar a empreender, né? Tu te capacitar, tu buscar ter parcerias. Ao longo do empreendedorismo, eu fui entendendo que também sozinha eu não tinha como continuar. Literalmente, uma andorinha não faz verão. E eu entendi que eu precisava buscar parceiras. Então, definido o meu modelo de negócio, ficou mais fácil eu saber para onde eu tinha que ir, né? Então, esse passo de ter um modelo de negócio, ele ajuda, porque ele sabe para onde tu vai. Eu já sei onde os eventos que eu tenho que ir, porque ele está dentro do meu modelo de negócio. São pessoas que futuramente podem ser meus parceiros, né? E outra estratégia que eu uso é que toda pessoa que, quando eu estou fazendo exposição, em feiras ou estou em algum lugar, toda pessoa que chega, eu comento sobre o meu modelo de negócio, porque ela pode não ser alguém que tenha um negócio, mas ela pode conhecer quem tenha. Então, é muito importante a gente ter claro na nossa cabeça qual é o nosso modelo de negócio. O que eu quero para o meu negócio? Para onde eu quero ir? E aí isso vem me ajudando a cada vez mais conhecer pessoas e a cada vez mais conseguir ampliar o meu modelo de negócio. Então, hoje, eu consigo escolher. Sim, eu escolho onde eu vou estar. Por que, Rosane, eu escolho onde eu vou estar? Porque não vai fazer sentido. Se não vai fazer sentido para o meu negócio eu estar em determinado lugar, eu não vou. Eu vou conversar com pessoas, eu vou analisar bem onde eu vou para ver se aquilo vai fazer sentido para mim ou não, entendeu? Então isso é muito importante também, porque às vezes a gente desiste, né? A gente começa a empreender e desiste. Justamente porque tu ainda não te achou no que tu quer, né? E tu não tem o teu modelo bem definido. E quando eu falo das parcerias, é tu entender onde estão as tuas forças e onde estão as tuas fraquezas, tá? Quando eu me conheço e eu me analiso, eu sei, a Ana, ela é uma pessoa extremamente, uma pessoa das áreas humanas. Eu me identifico, eu sei que é a minha facilidade, né? Eu me sinto confortável, né? Tô aqui conversando com vocês. Então, eu sou muito humanas, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar. Porém, quem é muito da humanas tem o oposto, né? Ela tem uma fraqueza nas exatas.
Mas tá tudo bem, ele não pode ser o teu vilão, porque isso acontece também, mas eu não sou boa, eu não sou boa, eu não sou boa. E eu não gosto dessa palavra, né? Eu aprendi oportunidade de melhorar e desafio, eu gosto muito dessas palavras, né? Eu tenho um desafio e eu tenho uma oportunidade de melhorar na gestão financeira. Então, o que eu procurei? Procurei conversar com mulheres que têm facilidade com gestão financeira, procurar estar perto, procurar indicações de parcerias. E hoje eu tenho uma parceria que é a minha ajudante na gestão financeira, é aquela que me puxa o freio de vez em quando, né? Que interessante. Senão tu gasta além do que. Não, eu Não? tenho um exemplo para dar, tá? Eu tenho um exemplo para dar. A pessoa da humanas, quem é de humanas vai me entender. Ela tem uma mente extremamente fértil. Nossa, ela tá sempre com ideia, uau, né? Vou fazer. Só que aí, às vezes, eu vou fazer, ela já tá com a latinha aqui, ó, pronta, mas tem o processo, né? O processo tem o caminho, e às vezes esse caminho, ele não é viável. Às vezes esse caminho, ele precisa ser muito bem calculado esses custos. Então, é aquilo que acontece. Principalmente se é com alimentação, que a minha área é alimentação, tu sai a produzir, e tu pensa em vender. Mas qual foi teu lucro? Qual tua margem? Quanto que tu vai fechar esse trimestre? Quanto que tu quer fazer no ano? A gente não pensa nisso porque a gente é muito acelerado, né? Pessoas que têm essa personalidade acelerada já tá pensando em estar tudo pronto. Então eu entendi que eu sou assim, e não é que esteja tudo bem, mas é que é uma coisa que é um desafio muito grande que eu não preciso sofrer sozinha. Eu posso ter alguém de pilar, né? Então eu tenho, e ela é assim, ó, a pessoa que me ajuda com tudo. E eu perdi também a soberba. Às vezes a gente é sem querer soberba. E aprendi a pedir ajuda. Isso no empreendedorismo também me fez muita diferença, aprender a pedir ajuda, né? Então, é isso. Aí eu falo para essa pessoa, ela me dá as coordenadas e as coisas vão indo. Começa Sim. a fazer sentido a parte financeira, tu começa a dar aquela coisa assim, ó, tá funcionando, tá fazendo efeito. E aí é algo que deixa um empreendedor muito feliz e vai te dando uma tranquilidade para te continuar. E o segundo parâmetro é que quando tu começa a estruturar quando a parte financeira tu consegue ir organizando a parte da gestão, tu não pode esquecer da parte comercial, onde também eu busco ser muito atuante na rede social. Eu não tenho uma capacitação grande em rede social, mas eu fui aprendendo ao longo do tempo. E conforme eu fui aprendendo, eu fui ver que também precisava ter uma parceria. Então, hoje, eu tenho uma parceria que me deu indicações de marketing digital, para eu continuar sempre tendo uma rede social que é a vitrine, né? A rede social é a vitrine da gente, né? Eu tenho hoje, ele é o vendedor que eu tenho. Então, eu não tenho loja física, eu atuo pela rede social, Instagram, WhatsApp e Facebook, e eu procuro estar sempre me atualizando e me capacitando. O meu primeiro e segundo ano foi um ano que eu posso dizer que foi de aprendizado dentro do empreendedorismo. E neste terceiro ano, que foi que eu fiz 3 anos agora de empreendedora, é que eu sinto que eu atingi o estágio de maturação. Tá? Então, eu levei 3 anos para conseguir entender a minha empresa e ela começar a me gerar lucro. Sendo mais específica, eu estou conseguindo ver esse lucro do fechamento de junho para julho.
Foi o primeiro mês onde eu consegui tirar o meu Prolabore. Ainda não é o meu orçado, eu orcei um Prolabore que eu ainda não consegui. Porém, eu consegui de junho para julho ter o meu Prolabore da minha empresa, onde eu consegui pagar as contas fixas e eu ainda consegui ter uma reserva. Que esse foi meu principal objetivo desde o início, né? E hoje, para a gente conseguir se manter no empreendedorismo, a gente precisa ter essa educação financeira de ter tudo separado, né? Eu tenho tudo separado. Então, eu tenho a conta PJ, Love Cakes, da Ana. Eu tenho a física, da Ana Rosa. Então, foi mais ou menos uns 3 anos, tá, Rosane? Para eu conseguir ver lucro dessa empresa que eu comecei em 2021, tá? O que vem me ajudando também foi eu ter visto uma forma de complementar essa minha renda. O que eu pensei? Com 2 anos de confeitaria, eu pensei que vai ter momentos que pode ser que as pessoas não queiram comprar doce. Janeiro e fevereiro as pessoas estão na praia, bem difícil as pessoas quererem comprar doce. Então eu pensei, para eu não ficar tão mal assim e não ter aquela sensação de o que eu vou fazer agora, eu comecei a pensar num plano B. O que eu poderia fazer? E com um passo de mágica, não, tô brincando. Eu comecei a olhar tudo que eu me identificava, né? Comecei a procurar coisas que eu gosto para ter como segunda renda, né? Como complemento de renda. Foi então que a minha área que eu fui do varejo, ela aflora e ela vai aflorar dentro de mim sempre, né? Então, a parte de cosméticos e beleza, que eu também trabalhei enquanto CLT, ela aflorou dentro de mim quando uma amiga me convidou para ser consultora independente de beleza. Então, junto com a Love Cakes da Ana, eu também sou consultora de beleza Mary Kay. Nossa, faz 2 coisas ao mesmo tempo? Sim e não. Como que eu faço, né, para ter esses 2 empreendimentos, né? Como que eu faço para conseguir dar conta? Eu estipulo o meu dia. Então, eu tenho o dia das produções de doce e eu tenho o dia de Mary Kay. Quem que vende para mim? Quem me ajuda? A minha rede social. É a minha vitrine, ela é a minha vitrine viva. E eu vou falar uma coisa aqui que eu acredito, tá? Então, assim, a rede social para mim hoje, ela é uma perspectiva, tá? Ela é sempre uma perspectiva e uma probabilidade de venda. Ela é uma vitrine em constante manutenção diária. Então, ela é a minha ajudante. Então, é dali que os clientes fazem contato, é dali que vem as minhas indicações, tanto para a área de cosméticos quanto para doce. É da rede social que vem as minhas inspirações. Eu também sigo pessoas que fazem coisas parecidas comigo. E também sigo outras pessoas que têm a ver com a minha área. Então, eu tenho, por exemplo, lá no Instagram, eu também tenho tudo separado, tá? Isso ajuda muito. Parece muito, mas não é. No momento em que tu separa, primeiro tu separa as contas, tá? Separou as tuas contas, tu consegue ver quem está entrando mais lucro ou não. Quem que está te demandando mais atenção no momento ou não. Quando tu separa as contas, tu consegue entender. O dinheiro não está se indo, assim, que às vezes para a empreendedora ou para o empreendedor, chega final do mês, meu Deus, eu não tenho. Tu pode, às vezes, até não ter, mas tu sabe para onde ele foi. Porque tu tá com as tuas entradas e saídas ali bem certinhas. Quando tu tem a conta, não tem como tu te perder. Tá ali, entradas e saídas, né? E eu gosto muito de caderninho, ó, anotação. O caderninho, a anotação, ela me acompanha desde quando eu criei a Love Cakes da Ana. Então, tudo eu anoto, tá?
Tudo eu anoto. Isso ajuda a não ficar minha mente fervendo, assim, ó. Tudo eu anoto. Ah, uma ideia, ah, um insight, ah, o que eu quero fazer hoje, o que eu quero fazer na semana. Então, assim, ó, a gente tem que achar o nosso jeito e se conhecer para ver. Por isso que é tão importante o conhecimento, porque aí tu não pira. Porque daqui a pouco o que a Rosane faz? A Rosane bota tudo em planilha, mas eu odeio planilha. Então não tem problema nenhum eu usar o caderninho. Não tem problema nenhum eu usar um caderninho. Eu usar um quadro. Eu usar post-it. Mas eu não posso deixar tudo na minha cabeça, assim, fervendo as ideias, né? Tem organização, a pessoa tem que ter organização. Senão vira uma bagunça e tu não sabe, tu te perde, né? Então, basicamente é isso que tu está falando. Mas, Ana, assim, ó, eu estava te ouvindo falar e vendo, assim, a tua alegria com esse teu trabalho, né? O quanto tu é feliz e realmente essa tua força inicial, essa tua fé, essa tua coragem de ir adiante, essa oportunidade que tu teve das pessoas descobrirem esse teu cupcake, que é tão gostoso no Dia das Mães, foi um presente também para ti nesse dia, né? Que tu falou que tem uma filha. Então, tu vê como as coisas foram se organizando e tu foi atraindo para ti com esse teu jeitinho de ser carismática, ter uma pessoa assim alegre, uma pessoa para frente. Então, tudo surge. A questão da espiritualidade é super importante na vida de qualquer pessoa. E o fato Tá. assim, ela não teve medo, porque o medo aprisiona, o medo gera ansiedade, paralisa, e tu não consegue raciocinar. Então, tu foi uma pessoa muito feliz e que deu certo. Felizmente deu certo. Aí, então, para encerrar, o que que tu diria para essas pessoas que estão lá no sofá, encolhidinha? Ela está nos escutando. Ela ouviu tudo que tu falou atentamente, mas ela não sabe por onde começar, mesmo que tu tenha dito, fosse bem didática, o que que tu acha que ela deve fazer em primeiro lugar? Ali, sentadinha, nos escutando, encolhida, mas ela quer fazer alguma coisa. Eu posso dizer, eu posso contribuir com o que aconteceu comigo. Eu só consegui avançar quando eu me aceitei, Sim. tá? Eu me aceitei com as minhas qualidades e os meus defeitos. Tá tudo bem. O que eu não sei, porque a pessoa assim, ah, eu não sei, vem na cabeça da gente. Ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Tá tudo bem, né? Então eu posso dizer para você assim, ó, respira, calma, tenha muita calma, né? Tenha muita calma, respira e te permite todos os sentimentos que tiver, tanto de orgulho ou algo que tu sinta que não tá legal. E limpa tua mente e te aceita da forma que tu é. Porém, entende que tu tem que buscar o teu propósito. Qual é o meu propósito? Mas no momento em que a gente se aceita, Rosane, a gente consegue buscar o nosso propósito. E o teu espiritual, seja no que tu acredite, nós somos seres vivos que temos que ter uma crença. E eu não venho, de novo, eu não venho falar de religião, eu falo de Deus. E tem várias formas de Deus. Tem várias formas que as pessoas identificam qual é o seu Deus, qual é a tua crença, no que tu acredita. E tem pessoas que acreditam em várias formas. E aí eu não venho falar de que tem que ser isso ou aquilo. É o que tu acredita, o que tu acha que tu pode. Só que a gente não pode ficar desprendido, seria a palavra. Porque senão tu fica vagando. Não pode vagar, né? Então tu tem que centrar em algo, tu tem que ter fé. E antes da fé, tu precisa acreditar em ti, te aceitar. E eu me aceitei, eu me perdoei e eu me permiti. Então se aceite e permita-se. Ai, no quê?
no que você tiver vontade. Se tu olhar bem lá no teu interiorzinho, se tu parar quietinho assim, ó, não depende do tempo nem do lugar, e tu ficar um pouquinho, tu vai te achar. E se demorar muito isso, também não tem problema, porque ainda não foi a hora de tu te achar. É isso. Olha, que maravilha! Muito obrigada, Ana, por ter vindo aqui, colocado tudo, assim, essa tua experiência, que é uma experiência de sucesso e com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão querendo começar alguma coisa. Um grande abraço. Muito obrigada.